Meu nome é Robinson. Eu sou fã da Carta da Saudade e do Eli Correia desde criança. Escutava as cartas com a minha mãe. E a Hora da Saudade é um marco na minha vida. É um marco cultural para mim. Eu adoro ouvir as histórias das pessoas, a vida dos santos, das personalidades, às vezes cartas de terror. Enfim, é uma lição de vida e emoção sempre ouvir a Carta da Saudade. A minha carta. No ano de 2010, eu havia me tornado cristão e estava num relacionamento amoroso muito bom. Aquela que viria a se tornar a minha esposa. Então, olha, no ano de 2010, eu havia me tornado cristão e estava num relacionamento amoroso muito bom com aquela que viria a se tornar minha esposa, Aline. Naquela época, em 2010, nós viajávamos muito. E um dos lugares que estávamos ansiosos por conhecer era São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Apesar da fama do local, quanto ao uso de drogas, uso de maconha, enfim, mas nós não fomos nem de longe com esse intuito. Muito ao contrário. Por isso eu fiz questão de mencionar sobre ser cristão. Sim, eu havia me tornado cristão, estava num relacionamento amoroso muito bom com aquela que viria a tornar-se minha esposa, a Aline, e tinha uma ansiedade muito grande de conhecer São Tomé das Letras, mas não pelo que falam, de que lá há muitas drogas, há muita maconha, nem de longe nós pensávamos isso. Escolhemos o local pela beleza natural, porque é uma cidade realmente linda, mística, com belezas naturais fortes e de todos os tipos. Inclusive, junto com essa carta, eu estou mandando muitas fotos para o Eli Correia ver os nossos vários momentos lá em São Tomé das Letras. Estávamos muito felizes, empolgados com tudo o que víamos desde que chegamos lá. As belezas naturais, as paisagens são de tirar o fôlego, fora que é uma cidade de pedra, algo muito inusitado. Chegamos numa sexta-feira já anoitecendo e logo nos acomodamos e fomos dormir. Queríamos logo de manhã, mas aproveitar assim já o raiar do sol em São Tomé das Letras. Então, no sábado pela manhã, tomando café, reparei que a Aline estava um pouco distante, um pouco diferente, e perguntei: dormiu bem, amor? Hein? Dormiu bem? Ela então respondeu mais ou menos: acho que você não ouviu a festa que estava acontecendo no quarto ao lado. Festa no quarto ao lado, amor? Você não ouviu? Que barulheira, sabe? Música alta, e fora, sabe, um monte de coisa tal. Foi difícil eu dormir. Eu achei estranho, porque eu realmente não escutei nada. Perguntamos para o pessoal da pousada, onde nós nos instalamos, e ninguém também escutou nada. Falou: olha, que nós sabemos ou tenhamos ouvido nada. Bem, tomamos um café, voltamos para o quarto. Ao entrar no quarto para preparar as coisas, para a nossa aventura do dia, conhecer enfim São Tomé das Letras, olhei pela janela do quarto e tudo estava tão calmo, sem vestígio de festa, sem vestígio que tivesse acontecido uma coisa, uma balada, como a minha mulher, como a Aline falou. Tudo estava calmo. E essa pousada, ela é independente, os quartos. Então, cada quarto tem quintais grandes, limpos. É como se fosse uma pequena casa para você usufruir. Então, quintais abertos, com pouquíssimas casas. Então, eu pensei comigo, ainda reparando que a Aline não estava muito bem, estava mais ou menos, Falei, ela deve ter sonhado, deve ter imaginado, porque, bem,
Durante o dia, passeamos bastante. Fomos à misteriosa Gruta de São Tomé, onde se refugiou o escravo João Antão. Subimos na Pedra da Bruxa, uma pedra enorme que parece ter a silhueta de uma bruxa. Depois, fomos a um local chamado Cruzeiro, onde tem uma cruz com uma vista maravilhosa. E em seguida, fomos à Casa da Pirâmide. Não, tudo isso, gente, é maravilhoso em São Tomé das Letras. No domingo, exploramos as cachoeiras, vimos a Pedra do Elefante, parecidíssima realmente com um elefante. E até encontramos uma cobra coral pelo caminho, que eu estou mandando a foto para ele correr a ver. Até encontramos uma cobra coral no caminho. Então fomos até um local chamado Ladeira do Amendoim, onde há um tipo de magnetismo e de ilusão óptica. Cada um diz uma coisa. Eu sei que ouvimos até que carros desligados sobem a ladeira, como se fossem atraídos por uma força invisível. Chama-se Ladeira do Amendoim, onde há um tipo de magnetismo e de ilusão óptica impressionante. Chegaram a nos dizer que tem carros até desligados que sobem a ladeira como se fossem puxados por uma força invisível, por um imã. Perto da Ladeira do Amendoim existe uma gruta, a Gruta do Carimbado. Gruta do Carimbado. Na época em que fomos, esta gruta estava aberta para visitação. Parece que hoje não se pode mais ir nessa gruta. E no caminho da Gruta do Carimbado existem algumas pedras empilhadas. E eu fiquei curioso e pensei, quem será que empilhou essas pedras desse jeito, dessa maneira? Algumas bem pesadas. Mas algum viajante deve ter colocado essas pedras assim empilhadas. E eu sempre tive mania de levar alguma pedra dos lugares em que visito, ou que visitava. Eu sempre tive essa mania de levar alguma recordação do local. Não é comprar, assim, pegar alguma coisa, sabe? E principalmente pedra. Então eu fui até um monte dessas pedras e peguei uma pequena que estava na ponta de uma pirâmide de pedras e coloquei no bolso. Chegamos na Gruta do Carimbado. A Aline não quis entrar. Ficou meio receosa de entrar na gruta. Se sentiu meio assim, quando a pessoa está meio tensa. Com receio. Alguma coisa assim, sabe? Tipo medo. Ela não quis entrar. Ficou me esperando do lado de fora. E eu caminhei sozinho então para dentro da Gruta do Carimbado, com apenas uma pequena lanterna. Lá dentro da gruta é muito interessante. Você acha que a gruta vai acabar? O caminho vai se estreitando, mas de repente aparecem grandes galerias. É fantástico. Você pensa que está acabando, aí você passa por uns lugares assim, daqui a pouco abrem assim umas galerias. Nossa, é fantástico. Em determinado momento, eu senti um vento muito forte. E um barulho de vento, sabe aquele barulho que faz assim, ó, aquele vento canalizado. Já ouviram esse vento? Esse barulho muitas vezes aparece em filmes assim de assombração, em filmes de terror, quando dá aquele vento. Um vento assim, sabe? É mais ou menos assim, sentido do fundo da gruta para fora, o vento vinha. Em determinado momento que eu estou entrando, caminhando para dentro da gruta, esse vento que vem do fundo da gruta para fora. Nesse momento eu também comecei a sentir medo. A Aline já estava lá fora me esperando, não quis entrar de medo. E eu comecei a sentir um certo receio, um certo temor. Foi quando eu me dei conta de que eu estava sozinho, num lugar perigoso.
que se de repente acabasse a luz da minha lanterna ou qualquer outra coisa do tipo, eu não conseguiria voltar e sair de lá. Aí que eu me atentei, falei, Deus me livre se vai acontecer dessa lanterna, dessa pilha acabar. E como é que eu faço para voltar? Porque gruta não é só assim um lugar aberto. Vários lugares para você. Pensa que está acabando, aí você entra, abre uma outra. Pensa que está acabando, abre outra. É muito, mas muito, chama-se gruta do carimbado. Além do que, o ar começa também a ser rarefeito. O ar começa a diminuir. E também, por outro lado, eu não sei, pode ser até um ar contaminado com alguma coisa magnética. Pode até ter algum bicho morando lá dentro que a gente nem imagina, a gente não sabe. Eu percebi quando estava sendo imprudente comigo mesmo. Eu percebi que estava sendo imprudente comigo mesmo e pensei, esse vento, se fosse vento mesmo, um vento físico, mexeria meus cabelos, minhas roupas. Mas olha, eu só estou ouvindo o vento. Aí que eu parei, peraí, eu só estou ouvindo o vento, cadê o vento? O vento parecia que vinha do fundo para fora e passava por mim. Mas só que aí eu reparei que eu não sentia vento nenhum, não balançava nada, cabelo, nada. Mas que vento é esse? Nada. Na verdade, eu sentia o vento na nuca e na espinha, mas não no corpo, assim, nem a roupa, nem cabelo. Era só um vento, que aquele barulho. Aí eu sentia na nuca e sentia na espinha, só isso. Comecei a sentir calafrios e tratei de ir direto para a saída bem rápido. Passou pela minha cabeça que aquela lanterna poderia se apagar. Não deu, aí eu vou ficar aqui. Não, pelo amor de Deus, vou sair logo. Saí todo sujo, carimbado de barro. Acho que é por isso que a gruta tem esse nome, a Gruta do Carimbado. Eu saí mesmo carimbado de barro, olha, dos pés à cabeça. Ao conversar com moradores da região, eles falaram de um tal Chico Taquara. Chico Taquara, uma pessoa que morou lá e realizou muitas coisas lá. Diziam até que certos trabalhos, certos milagres, e que era visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Chegaram a dizer que esse tal de Chico Taquara, que morou ali naquela gruta, diz que ele chegava a ser visto até em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou seja, nem ser humano parecia ser. Porque como é que um ser humano pode estar aparecendo em 2 lugares? Disseram ainda que talvez fosse uma criatura de outro mundo, esse tal Chico Taquara. Disseram também que a tal Gruta do Carimbado ia até Machu Picchu, no Peru. Falaram para mim, se você continuar, é que ninguém vai fazer essa loucura, né? Mas se você continuar aqui por essa gruta, se for continuar, você vai até o Machu Picchu, né? Que fala Machu Picchu, lá no Peru. Sim, a cidade dos Incas. Eu falei, mas é verdade mesmo isso aí? Isso aí é lenda? Isso aí é uma fantasia que o povo criou? Não, olha, falam, sério mesmo, falam que desta gruta você pode chegar a Machu Picchu, lá no Peru. Pode chegar, só que quem vai andar por esse mundo, né, cruzar daqui até o Peru por baixo? Mas dizem que chega até lá. Falei, nossa, que coisa, hein? Foi uma loucura, gente. E se eu tivesse sabido antes, a sorte que não aconteceu nada, mas se eu soubesse de tudo isso que o povo falou, desse tal Chico Taquara, desse tal lugar aí, da Gruta Carimbado, que vai até o Machu Picchu, se eu me perdesse, teria ficado lá para sempre. Que loucura. Até que a nossa viagem a essa terra tão linda acabou. Mas estranho. Lugar tão lindo, lugar maravilhoso, achamos tão bonito, gostamos muito, mas algo estranho estávamos sentindo. Algo estranho estava fazendo com que a gente meio que se sentisse mal, meio diferentes. Uma tristeza. Mas foi um lugar tão bonito,
O Eli Correia pode até conferir com as fotos que nós estamos mandando, sabe, lugar assim de cinema mesmo, lugar maravilhoso, mas só que estávamos tristes. Nós saímos de lá meio que diferentes. Aí eu pensei, será que talvez seja pelo fim da viagem, pelo fim das férias, porque nós marcamos essa viagem para ser o fim das nossas férias. Será que é por isso que nós estamos meio tristes? Sabemos lá. Chegamos em casa. Porém, em casa, nada daquela tristeza, daquela melancolia, daquela leve depressão passar. Nada de sair da gente. Desfizemos as malas, tomamos um banho, fomos para a cama. Mas os dias foram passando e nada. Seguíamos um tanto tristes. Eu e a Aline. Certa noite, estava revendo algumas fotos quando o nosso cachorro Johnny começou a latir, muito assustado. Começou a latir para a parede. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele latia e chorava. Uau, uau, uau! Uau, 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 uau! O que esse cachorro tem? Ele late para a parede e chora. Parecia estar com medo de alguma coisa. Uau, uau, uau! Sabe quando o cachorro dá aquele... Uau, uau, uau! Parecia que ele estava com medo de alguma coisa. Eu olhava e não via nada, mas ele olhava para a parede, latia e chorava, até que ele literalmente grudou em mim. Johnny, o nosso cachorro, tremia, latia e chorava, chorava e latia. Pensei que talvez ele tivesse visto uma lagartixa. Pode ser uma lagartixa, a gente não viu, sei lá, algum bichinho que de repente, que de repente assustou ele. Mas, de repente mesmo, aconteceu de um ambiente começar a escurecer. Assim do nada, como se uma nuvem começasse a escurecer ali, exatamente ali onde nós estávamos. E uma sombra surgiu. Essa sombra atravessou a parede. Eu vi com os meus próprios olhos. Foi nisso que Johnny, o cachorro, o nosso cachorro, começou a fazer xixi no chão. Ele de repente soltou a urina, ele soltou o xixi. A Aline, que estava distraída do outro lado, viu e ficou brava. Johnny, vai fazer xixi no jornal, Johnny? Que negócio é esse de fazer xixi aqui? Que estranho. Ele nunca fez xixi fora do lugar. O que está acontecendo? E por que ele está chorando, amor? Por que ele está chorando, latindo, que parece que está com medo de alguma coisa? Eu pedi que a Aline tivesse calma, filho. Amor, calma. O que está acontecendo? Calma. Eu pedi que a Aline tivesse calma com ele, com o cachorro, tivesse calma, porque agora aquela sombra, de repente, passou a encarar a gente. Uma sombra dentro ali, com a gente vendo aquelas fotos, era estranho. Não parecia um espírito de pessoa. Era algo diferente que eu não sei explicar. Era um vórtex negro. Uma imagem distorcida. Não tinha face, não tinha corpo. Somente era uma sombra que flutuava. E um sentimento de angústia, de desgosto, pareceu me dominar. Estava insuportável. Até que a Aline virou para olhar para a gente, e ela soltou um berro. Abriu a porta e saiu correndo. E é quando aquela
aquela espécie de nuvem escura que escureceu aquele ambiente, ficou flutuando. Fala com uma voz gutural: eu quero a pedra, eu quero a pedra. Quem mandou você pegar? Eu quero a pedra. Me lembrei na hora da pedra que eu tirei de cima da pirâmide lá, sabe aquele lugar que nós estávamos indo, lá exatamente a caminho da Gruta do Carimbado. Então, eu até comentei quem foi que teria colocado aquelas pedras assim, tão bem colocadinhas uma sobre a outra, e num dado momento havia uma pirâmide. Eu tirei a pedrinha de cima da pirâmide, e agora aquela nuvem ali, primeiro o cachorro latindo para a parede, chorando, uivando, de repente aquela nuvem, sabe, o cachorrinho que faz xixi, a Aline que estava do outro lado não estava percebendo o que estava acontecendo. De repente aquela sombra olha para a gente, e aquela voz ecoou, uma voz gutural, uma voz como se fosse uma voz cavernosa, vinda do fundo de uma caverna. Eu quero a pedra. Quem mandou você pegar a pedra? E a voz continuou. Eu pedi desculpas, eu expliquei que não sabia que as pedras eram dele, sei lá, não podiam. Então eu peguei as pedras que trouxe de São Tomé das Letras, peguei o cachorro no colo, a chave do carro, saí correndo para fora. A Aline estava me esperando lá, chorando com muito medo. Fomos dormir na casa dos meus pais em Osasco. Mal consegui explicar para eles o porquê. Eles ainda tiraram sarro. Que é isso, Aline? Que é isso, Robson? Vocês desse tamanho, com medo de assombração? Com medo de assombração? Vocês estão brincando, hein? Bom, o que eu tinha a fazer era devolver as pedras. Mas eu não poderia voltar a São Tomé das Letras. Então, eu dispensei as pedras no matagal e pedi desculpas para aquele ser, um ser que eu não sei nem bem como definir, era uma sombra que foi escurecendo aquele lugar onde eu estava ali, sabe? E pedi desculpas. Nossa casa, que era alugada, preferimos devolver e nos mudamos. E com isso eu aprendi algo para nunca mais esquecer. Da natureza, especialmente de um lugar como São Tomé das Letras. É um lugar assim, mágico. É um lugar assim, todo místico. É só misticismo. Eu imagino que aquele ser morava dentro da gruta e nos acompanhou até em casa, por conta da tristeza que estávamos sentindo. Saímos de lá, chegamos em casa, fizemos a viagem, aquela tristeza. Realmente, nós concluímos que São Tomé das Letras tem muitos mistérios e lendas. Mas hoje eu acredito que muitas lendas são histórias verdadeiras. Eu até voltaria a São Tomé, mas com muito respeito. E nunca mais, se um dia voltar, hei de pegar nenhuma pedra de lugar algum. Nunca sabemos que almas podem habitar nessas grutas, nessas cavernas. Que almas podem habitar nessas pedras, desses lugares místicos. Você só tem que saber que tem muita energia.
história. Da natureza nada se tira. Quando um dia, se eu voltar a São Tomé das Letras, eu só vou apenas observar. Apenas observar. Porque nunca mais quero ter a experiência que eu tive. Eu trouxe sem querer da pontinha da pirâmide aquela pedra. Eu sempre gosto de trazer alguma coisa dos lugares onde vou. E fui justamente daquelas pedras, seguindo para a caverna, para a gruta, que dizem que daquele local você sai lá em Machu Picchu, se você for por baixo. Dá ligação direta com Machu Picchu. Eu quero a pedra. Quem mandou você pegar a pedra? Eu quero a pedra. Quem mandou você pegar a pedra? O mistério de São Tomé das Letras. Será que todo peregrino que passou por essas trilhas já se perguntou quem eu sou, pra onde eu vou? Gruta do Carimbado, Chico Taquara. Percebeu o prana azul cintilante da energia cósmica, além da ótica lógica. Pelas estradas de São Tomé das Letras, perfumando o ar da terra com mais puro aroma e a cor lilás, pra quem traz amor e paz. Pelos caminhos de São Tomé das Letras, auras coloridas envolvendo estrelas guardiãs dos céus de lá, sons ao luar, mantras em lá. Pelos caminhos de São Tomé das Letras, bruxos, fadas, magos e profetas loucos tentam decifrar o que há lá, se é real. Pelas veredas de São Tomé das Letras, símbolo de civilizações passadas sobre pedras frias, serão magia ou só poesia? Pelas veredas de São Tomé das Letras, história sobre um ser filho do sol resplandecente de amor, que ali pousou num disco voador sobre as montanhas de São Tomé das Letras. Cavernas que nos ligam a Machu Picchu ou a outras dimensões, vibrações de corações. Sobre as montanhas de São. Luz, pra quem não viu, mas enxergou.
Escrevo essa carta não só para narrar a minha saudade, mas também tentar encontrar a paz que busco para a minha vida. Sei que nesta cela não estou sozinho. A qualquer momento do dia ou da noite, algo me observa, algo me acompanha. São os olhares dos meus pais. Tudo começou em minha infância. Eu era uma criança como tantas, animada, sorridente, brincava, corria, longe da angústia e da tristeza que me atormentam nos dias de hoje. Gostava de brincar de esconder junto com meu irmão. Gostávamos de brincar com bola. Éramos inseparáveis. Tínhamos alguns colegas de classe, brincávamos de esconder quase todos os dias. O meu irmão era sempre aquele que nunca a gente encontrava nas brincadeiras de esconde-esconde. Nessa época, eu tinha 8 anos, o meu irmão 9. Éramos crianças querendo se divertir. Nós só pensávamos em brincar. Quando completei 10 anos, meu irmão me convenceu que eu deveria ser mais duro, menos bobo. Eu tinha que me transformar em um verdadeiro homem. E logo comecei a tratar as pessoas de uma forma diferente. Acabei participando de algumas brigas com 11 anos, com 12 anos. Apanhei, mas também bati. Minha mãe ficava louca, minha mãe ficava possessa, meu pai ficava nervoso. Às vezes aparecia em casa com cortes, outras horas com olho roxo. O tempo passou, os anos passaram, e eu já estava agora com 12 anos. E foi quando comecei a me envolver com essa idade com garotos assim mais da pesada, garotos mais ligados a pequenos furtos ou mesmo a drogas. Comecei a arrumar brigas e a sentir algo diferente, algo bom. Me sentindo mais poderoso e muitas vezes bati em alguém sem sentir nenhum remorso, nenhuma pena. Meus pais começaram a me dar castigos, a cortar certos privilégios, inclusive o de sair de casa e brincar com os colegas. Meu pai um dia falou: você vai ficar preso em casa até essa fase passar. Porque você fica se metendo com essas crianças aí, com esses meninos de rua aí, eles estão te levando para a perdição. Você vai ficar preso em casa até essa sua fase passar. É assim que se referiam a mim. Que aquilo era uma fase e que eu só teria liberdade quando essa fase passasse. É uma fase e você vai ficar preso até essa fase passar. Confesso que isso, ao invés de me tornar melhor, acabou me tornando pior. E eu era bem ruim mesmo, chegava às vezes até a ser cruel. Cruel demais. Quando completei 15 anos, aí eu mudei por completo. Minha família tentou de tudo, me levaram a psicólogos, a médicos, e nada se resolveu. Eu era um adolescente daqueles que eles chamam de aborrecentes. Eu gritava: eu não tô doente para ir em médico, eu não tô doente para ir em psicólogo, eu não tô doente de nada, eu não tô doente. Na verdade, por mais que se esforçassem em me prender, não conseguiam. De uma forma ou de outra, eu dava um jeito, porque eu estava envolvido principalmente com o pessoal da pesada, aqueles meninos que lidavam com drogas, e já vinha de algum tempo. Por mais que meus pais fizessem, por mais que eles queriam me segurar, não tinha jeito. O meu olhar para os meus pais passou a ser olhar de ódio. Eu queria dinheiro, eu precisava sair.
E quanto mais eu precisava de dinheiro, quanto mais eu queria dinheiro, quanto mais eu precisava sair e me sentia preso, mais eu me revoltava. Meu irmão, nessas alturas, estava seguindo a vida dele. Eu, a ovelha negra. Sim, eu fui a ovelha negra. Por assim dizer, a ovelha negra era eu. Eu tinha vontade de quebrar tudo. Quanto mais me proibiam, quanto mais queriam me prender, eu tinha vontade de arrebentar e até de matar meus pais. Sim, eu ficava com tanto ódio que passava até pela minha cabeça que eu seria capaz de matá-los. Ao completar 18 anos, meus pais decidiram me levar para uma clínica para que eu ficasse internado, uma clínica de recuperação. Era uma tentativa que eles estavam fazendo no sentido de me trazer de volta à vida. Era uma tentativa de me libertar daquilo que me aprisionava: o ódio e as drogas. Queriam me convencer que seria melhor para mim, que eles não estavam fazendo aquilo para o meu mal, e sim para o meu bem. Eu me lembro até hoje das minhas últimas palavras, quando eles tentavam me convencer, quando eles estavam prontos, preparados para me levar até essa clínica, para me internar nessa clínica. Eu me lembro até hoje direitinho as últimas palavras que eu disse a eles: vocês não são meus pais. Vocês não são meus pais. Vocês deveriam morrer. É isso. Vocês devem morrer. Em seguida, eu apaguei. Ao recuperar os sentidos, me deparei com a cena mais horrível de toda a minha vida. Na minha frente estavam meu pai e minha mãe abraçados, e um olhar de terror em seus olhos, uma expressão de pavor em seus rostos, e muito sangue escorrendo de suas cabeças. Percebi que eu segurava algo, uma faca enorme, uma grande faca e coberta de sangue. Na hora, não senti nada, nem remorso, nem pena, nada. Não senti nada mesmo. Hoje, no entanto, ao pensar naquilo, ao pensar no que fiz, ao rever aquelas cenas, eu me desespero. Ainda olhando meus pais, juntos, abraçados e mortos, vejo também, no canto escuro da casa, algo sinistro, algo diabólico, como se alguém dando risadas do que eu tinha feito, como se alguém, mais do que risadas, dando gargalhadas. Eu fiquei encarando aquilo como se estivesse hipnotizado. Aquelas gargalhadas, aquela risada diabólica.
Como se fossem gargalhadas de um prazer, risadas de algo que eu fiz e que causava tanta satisfação naquela coisa que por um instante eu não identifiquei. Mas em seguida, encarando aquilo, eu vi que era o próprio diabo. Meus pais provavelmente gritaram antes de eu matá-los. Provavelmente se desesperaram. Mas eu não lembrava de nada. Como não lembro de nada até hoje. Eu só me lembro que eu disse, isso eu me lembro. As minhas últimas palavras foram de que eles mereciam morrer, deveriam morrer. Quando então eu apaguei. Não demorou muito e a polícia chegou. Logo um dos policiais me imobilizou. Não reagi. Apenas fiquei olhando aquela coisa, naquele canto da casa, rindo como que satisfeito, dando gargalhadas como realizado com o que eu tinha feito. Ao chegar à delegacia, eu fui interrogado. Fizeram diversas perguntas. Após 2 horas ou mais, eu perguntei, diabo. Meus pais provavelmente gritaram antes de eu matá-los. Provavelmente se desesperaram. Mas eu não lembrava de nada. Como não lembro de nada até hoje. Eu só me lembro que eu disse, isso eu me lembro. As minhas últimas palavras foram de que eles mereciam morrer, deveriam morrer. Quando então eu apaguei. Não demorou muito e a polícia chegou. Logo um dos policiais me imobilizou. Não reagi. Apenas fiquei olhando aquela coisa, naquele canto da casa, rindo como que satisfeito, dando gargalhadas como realizado com o que eu tinha feito. Ao chegar à delegacia, eu fui interrogado. Fizeram diversas perguntas. Após 2 horas ou mais, eu perguntei quem era aquele que estava no canto da sala, rindo daquela maneira, dando gargalhadas daquele jeito. Quem é? Quem é aquela coisa ali que tá rindo pra mim? Que tá ali dando gargalhada? Que tá olhando? Quem é? Os policiais olharam um para o outro e disseram: não há ninguém no canto da sala. Não tem ninguém. Não, olha lá, tá rindo, olha lá, tá olhando. Olha só as gargalhadas que ele está dando. O policial olhou bem para mim e falou: só se for o diabo. Só se for o diabo. Meus olhos se arregalaram. Olhei ao redor, meio zonzo, e vi ali no canto, nitidamente. Sim, agora eu identifiquei claramente. Era ele. Sim, era ele. Novamente, olhando e rindo. Olhar sinistro e gargalhada diabólica. Entendi. Realmente era o diabo. Hoje, nessa cela, preso, cumprindo minha pena, não vejo mais o diabo com seu olhar
diabólico e sua gargalhada sinistra. O que eu vejo nas madrugadas, quando acordo sobressaltado, são os meus pais abraçados e perguntando: filho, por que você fez isso? Filho, por que você fez isso? Papai Joaquim e Mamãe Maria Aparecida. Perdão é pouco. O que eu peço mesmo é que vocês me levem dessa vida. É isso que eu peço, que vocês me levem dessa vida. Porque até hoje, depois do crime que eu cometi, não me conformo do que fui capaz de fazer. Não me conformo. É como que se realmente, naquele momento, o diabo tivesse se apossado de mim. Papai, mamãe, perdoem-me e me levem dessa vida. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! Em novembro de 2003, logo que me aposentei, eu e minha irmã resolvemos vender o apartamento que tínhamos com nossa mãe e compramos uma casa em Santo Amaro, um sobrado bonito, apesar de ser um tanto velho, mas era o preço que nós tínhamos condições de pagar. O sobrado foi vendido pelo filho único de um casal de idosos que havia a vida toda morado ali. O filho colocou a casa à venda. Nós compramos aquela casa. Não reformamos exatamente a casa, mas pintamos a casa todinha, deixamos o sobrado bem bonito. Nem parecia o sobrado que tínhamos comprado. Não fizemos nenhuma reforma, mas deixamos ele bem bonito mesmo. E nos mudamos para lá, nós nos mudamos para lá. Aqueles primeiros 2, 3 dias, aquela confusão normal de mudança, né? Acerta uma coisa aqui, acerta uma coisa ali. Depois de tudo nos seus devidos lugares, eu comecei a perceber uma série de coisas estranhas. No fundo do quintal havia um quartinho. O quartinho, e do lado do quartinho havia um pequeno banheiro. Um banheiro, claro, com pia, com vaso sanitário e até com chuveiro. Vamos dizer que aquele quartinho e aquele banheiro, como se fosse assim, uma espécie de área de serviço, seria utilizada pela empregada. Ou então por uma diarista que nós tivéssemos. O quartinho, ali o banheiro, né, com pia, com lavabo, com vaso sanitário, com chuveiro. Só que esse quartinho estava fechado. Nós, quando compramos, o moço falou que não tinha chave do quarto e que era um quarto que estava trancado, mas que quando nós pudéssemos era só pegar um chaveiro que abriria. Então a gente também, nesse momento, a gente não se incomodou muito. É uma espécie de uma edícula, né? Tem assim a casa, um pequeno quintal e esse quarto lá no fundo como se fosse uma edícula. O quarto, um pouco a área assim e depois o banheiro. Então, para nós,
pouco importava aquele quarto fechado ali. E para nós não tínhamos assim grande importância, pelo menos para o momento, o quarto, que nós não tínhamos nenhuma intenção de, nesse primeiro instante, ter uma empregada ou ter uma diarista. Iríamos precisar, sim, ao longo da semana, ao longo dos dias, e até lá nós chamaríamos um chaveiro para abrir o quartinho. Porque ele falou, olha, aqui é um quartinho, sabe, meu pai usava, tal, essas coisas todas, e ele está trancado e eu perdi a chave. Tudo bem, não tem problema, não seja por isso. Nós não tínhamos, então, entrado naquele quarto por essa razão. Trancado, a chave perdida, a fechadura até um pouco enferrujada, era preciso chamar um chaveiro. Mas nós não tínhamos pressa nesse momento. Queríamos primeiro era acertar a casa, que já estava, vamos dizer assim, pintada, bonitinha e tal. E aí depois nós íamos pensar no quartinho. Mas depois de passar esses 2, 3 dias em que nós acomodamos tudo, colocamos tudo nos seus devidos lugares, eu estou na cozinha, minha mãe está na sala, minha mãe faz tricô, ela gosta de fazer tricô. Ela está fazendo tricô na sala, eu estou na cozinha arrumando qualquer coisa, fazendo alguma coisa, e eu ouvi um certo barulho naquele quarto. Engraçado. Eu ouvi um certo barulho naquele quarto. Era um barulho, devido à distância, era um barulho relativamente baixo, mas que tinha alguém lá no quarto. Eu ainda olhei pela janela, estava do jeito que a gente comprou, estava fechado. Mas assim mesmo eu fui até ele, fui até lá para ver o que estava acontecendo. Ainda pus a mão na fechadura, e realmente enferrujada, envelhecida, mas dentro do quarto eu percebi que tinha alguém. Dentro do quarto eu percebi que tinha alguém. Eu entrei, eu voltei e perguntei para a mamãe, mamãe, a senhora chamou o chaveiro? Ou a Edna chamou o chaveiro? Eu não vi ninguém entrar, mas você chamou o chaveiro? Não, eu não o chamei. Mas tem alguém lá no quartinho, mamãe. Minha mãe, então, que estava fazendo tricô na sala, me disse, não pode ser, a sua irmã Edna também não chamou o chaveiro. A gente ficou de chamar o chaveiro semana que vem. Mas, mamãe, tem gente lá dentro do quarto. Eu ouvi barulho. Minha mãe, então, me vendo assim meio aflita, preocupada, ela se levantou da poltrona e disse, vamos lá ver então. Vamos ver o que está acontecendo. E eu fui então atrás de minha mãe. Realmente, mamãe pôs a mão na fechadura e estava fechada. Aquela fechadura um tanto envelhecida, enferrujada, sabe, uma porta que há tempos que não se abre, uma fechadura que há tempos não é aberta. Minha mãe disse, acho que você está sonhando, Celina. Acho que você está sonhando, viu? Mamãe, eu não estou louca, eu ouvi barulho. Eu inclusive vim da cozinha aqui e até coloquei, fiz que nem você fez, mamãe. Eu pus a mão na fechadura para ver se estava aberta e, sinceramente, eu ouvi gente aqui dentro. Ah, filha, só se você estiver vendo fantasma. Que isso? Você sabe que eu não sou louca. Minha mãe voltou então, foi para a sala, continuou o tricô dela. E eu dei o assunto por encerrado, mas volta e meia eu olhava dali da cozinha onde eu estava, eu olhava para o quartinho. Poderia ter sido realmente uma impressão minha. Que nem disse a minha mãe, você está sonhando? Não. Eu ouvi o barulho, eu saí da cozinha, atravessei o quintal que não é tão grande, fui até ao quarto e tinha gente lá dentro. Eu ouvi pessoas como se estivessem andando, mexendo numa coisa, mexendo em outra. Quando a minha irmã Edna, ela veio, eu perguntei a ela, aliás, falei para ela do que eu tinha. Ela falou, que isso? Isso é coisa da sua cabeça. No dia seguinte, eu fiquei meio ressabiada, dormi aquela noite, mas dormi preocupada.
No dia seguinte eu estou na cozinha, minha mãe na sala, mais uma vez, aquela rotina de sempre. Eu estou lá na cozinha preparando alguma coisa, minha mãe está na sala fazendo tricô e eu comecei a ouvir barulhos novamente. Tremendo como uma vara verde. Eu saí da cozinha e pensei comigo, não vou perturbar minha mãe. Até porque se não for nada, minha mãe vai dizer que eu estou ficando louca mesmo. Então eu saí da cozinha sem falar nada para minha mãe e fui até o quarto, até o quartinho. Olhei de lado, será que é algum rato? Pode ser, né? Coisa assim mais antiga, fechada, trancada, será que talvez pode ser um rato? Mas eu chego lá perto e ouço, alguém tá lá dentro. Tem alguém lá dentro. E para minha surpresa, eu percebi que a porta estava assim, semi-aberta. Sabe quando você percebe que a porta está encostada? Nessa hora eu corri para casa. Mãe, vem até aqui, mãe. Vem até aqui. Mãe, vem, corre até aqui, mãe, corre até aqui. De novo, filho, o que está acontecendo? Não, mãe, olha, você vai... Eu tô impressionada. Mãe, é uma coisa impressionante, vem ver. E minha mãe, quando chegou, a fechadura trancada. Eu já não tô entendendo mais nada. Será que eu tô ficando doida? Será que eu tô ficando louca? A mamãe falou, filha, acho que você tem que consultar um psiquiatra. Minha mãe falou assim, você tem que consultar um psiquiatra, não é possível. Não, mãe, eu não tô brincando. Mas, filha, olha o silêncio. E a porta tá trancada tal como estava ontem. Mas, mamãe, agora há pouco eu vim, a porta estava encostada. E tinha como se alguém aqui dentro, mas eu não tive coragem de abrir a porta, então fui chamar você. Agora a porta está trancada outra vez. Minha mãe olhou bem para mim. Você está bem, filha? Você está bem? E foi aí que ela começou a ouvir também um barulho de dentro do quarto, como se alguém estivesse andando, caminhando, como se alguém tivesse ido para um lugar, para outro, mexendo numa ferramenta, mexendo em outra, sabe? Umas batidas esquisitas. Aí a minha mãe ficou impressionada. Pegou a fechadura, tentou, aí ficou aquele silêncio novamente. Quando Edna chegou em casa, a minha irmã, a minha mãe foi a primeira a dizer a ela, olha, filha, a sua irmã não tá louca não, eu tava lá, eu posso dizer a você, eu também ouvi. Alguém tá lá dentro, tem alguém lá dentro, vamos chamar logo esse chaveiro. A minha irmã então ficou incumbida de chamar o chaveiro, mas antes, vamos chamar um padre. Vamos chamar um padre, mãe. Aliás, é sempre bom que a gente traga um padre, sabe? Quando a gente vai morar num lugar, quando a gente vai inaugurar uma casa, sei lá, é sempre bom trazer um padre para abençoar. A gente já devia ter trazido esse padre antes. E a minha irmã, ela é amiga de um padre chamado Padre Ciro. E foi o que ela fez. Ela foi até o padre e pediu que o padre viesse. E no dia seguinte o padre veio. E o padre, assim que chegou no dia seguinte, ele veio para abençoar a casa. Nessas alturas já estávamos mais ou menos com uma semana morando ali, de 5 a 6 dias morando naquela casa. Nos 2, 3 dias iniciais, nada foi, eu não percebi nada. Foi tipo no 4º, 5º dia que começaram a acontecer as coisas. Minha irmã então chama o Padre Ciro vem já no dia seguinte para benzer a casa. E quando ele chega em casa, ele sentiu assim uma coisa meio estranha. Ele falou, olha, eu não sei. Mas tudo bem, vamos começar então. Ele rezando umas orações, fazendo umas orações que a gente não entendia direito o que ele falava. Quando ele começou pelo quarto da minha mãe.
Começou pelo quarto da minha mãe, passou para o quarto da minha irmã, passou para o meu quarto, veio para a sala, cozinha, veio para a copa. E chegou a hora dele atravessar o pequeno quintal e chegar no quartinho, na edícula. O padre, nesse caminho que ele saiu de casa, ele saiu, quando ele abençoou, já aspergiu água benta em todos os cômodos e rezando umas orações que a gente nem entendia direito o que ele rezava. Quando ele sai da casa, todos os cômodos já com água benta aspergida, ele atravessa aquele pequeno quintal e chega naquela arinha, onde de um lado tem o banheiro, onde de um lado tem a pia, onde de um lado você pode lavar roupa, você tem aquele tanque. Nisso, o padre começa a sentir vários arrepios. Ele começa a sentir vários arrepios. E quando o padre começa a aspergir água benta, exatamente no quartinho, começa a se ouvir coisas caindo lá dentro. Gemidos, como se ali dentro tivesse não alguém, mas um espírito. A lâmpada de repente acende e estourou. A porta, a fechadura, ela se rompe. A porta abre. Uma coisa assustadora. Não havia vento algum e a porta começa a bater. E de repente o padre, ele entrando, ensaiando para entrar dentro daquele cômodo, dentro daquele quarto, agora com a fechadura estourada. Ele começa, com a água benta, a fazer orações, como que a expulsar algum espírito que ali estivesse. E quando ele pega a água benta e começa a jogar naquele cômodo, um gemido forte, um grito, e como se algo estivesse saindo dali, estourando, explodindo aquilo ali, deu um barulho, pá! Padre Ciro está esgotado. Padre Ciro é como se ele tivesse travado uma briga naquele quarto. Ele entrou e começa a aspergir a água benta e começa a dizer: vai para o descanso, vai para o descanso, vai para o descanso eterno, aqui não é o seu lugar, você já não pertence a este mundo, você já não mais pertence a este mundo, vai para o teu lugar, vai para onde você deve estar, você já não mais pertence a este mundo, você não pertence mais a este mundo, eu peço, eu exijo, eu peço, eu te imponho, saia desse lugar! Ciro, transpirando em bicas, chega até a porta do quartinho e diz: finalmente, ele foi expulso. Finalmente.
Ele foi para o lugar onde ele deve estar. Deveria estar. Finalmente. Só depois ficamos sabendo que aquele casal o casal que morou a vida toda naquela casa, o casal que havia morrido e depois da morte desse casal, o filho único então pôs à venda aquela casa, aquele sobrado. Mas muito especialmente o pai, o dono daquela casa, o senhor, ele tinha um apego muito grande por aquele quartinho. Aquele quartinho era o quartinho que mais ele ficava, consertando uma coisa, consertando outra. Era o lugar aonde ele mais ficava. Ele só entrava às vezes na casa ou para tomar um copo d'água, ou para almoçar, ou para jantar, para dormir, evidentemente. Mas o tempo quase todo, nos últimos tempos de vida dele, era ficar naquele quartinho. Aquele quartinho era a vida dele, tinha de tudo naquele quarto. Só que quando ele faleceu, não se sabia onde estava a chave. Então deixou-se aquele quarto e o filho também pouco se importou, porque aquele ali era um quarto de tranqueiras, vamos dizer assim. Quarto de tranqueiras. O pai fazia uma coisa, o pai fazia outra, consertava uma coisa, consertava tudo naquele quartinho. Aquele era o quartinho do pai. Ele também não se interessou por aquilo. Já fazia tempos que ele não estava com os pais, já tinha tomado um rumo na vida dele. E quando os pais morreram, ele vendeu e não se preocupou também com outras coisas, a não ser se dispor do imóvel. Mas o pai era por demais apegado à casa e em especial àquele cômodo. Só ficamos sabendo disso depois que eu procurei saber o que de fato tinha acontecido com o casal que sempre foi dono daquele imóvel, que o filho único vendeu. Foi quando nós ficamos sabendo. A vida inteira moraram ali e especialmente o nome dele, seu Mário. Ele era muito apegado àquele cômodo. Era o cômodo, era o quartinho das coisas que ele gastava o tempo para fazer, para consertar, para isso, para aquilo. O tempo todo, ele tinha tudo ali naquele quartinho. Tanto que ele faleceu, mas o espírito dele permaneceu ali. Não era nem no quarto do casal, não era nem na sala, não era nem... Era ali naquele quarto. Ali era o lugar dele. Os últimos tempos da vida dele praticamente era o tempo todo passando ali, fazendo uma coisa, fazendo outra, mexendo nisso, mexendo naquilo. Era o quartinho das tranqueiras, era o quartinho que o seu Mário mais gostava de ficar. E com a morte, o espírito não se desapegou. O espírito ficou ali, sabe? Como que não querendo partir, como não aceitando a sua separação do corpo, a sua separação da carne. Ali, somente com muita reza, com muita oração e muita água benta, foi possível que o padre Ciro expulsasse o espírito que não admitia deixar aquele lugar. Mais tarde me disseram que muitas pessoas são muito apegadas a determinadas coisas. E mesmo quando elas falecem, elas não acreditam que estão mortas. Elas ficam ainda vagando, ou pela casa, ou por algum lugar. São almas que não descansam e precisam de muitas orações para que encontrem a paz eterna.
O seu Mário, esse antigo morador do prédio, ele morreu com 86 anos, mas os últimos quase 20 anos, praticamente ele ficou o tempo todo enfiado naquele cômodo, enfiado naquele quartinho. Que ele descanse eternamente. E só foi possível tirá-lo dali, desalojá-lo dali, com a força, com o exorcismo feito pelo Padre Ciro. Saia! Aqui não é o seu lugar! Vai para onde você deve estar! Saia! Eu te peço! Você não pertence mais a este mundo! Vai para onde é o seu lugar! Vai para onde é o seu lugar! Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo! Água benta, água benta, água benta! Meu nome é Celina Garcia. Hoje, qualquer casa ou apartamento que eu venha a comprar ou que eu venha a morar, a primeira coisa que eu faço é pedir para que um padre venha exorcizá-lo, venha tirar de qualquer cômodo qualquer coisa que esteja impregnada. Porque às vezes as pessoas vão embora, mas suas angústias, suas tristezas, suas amarguras, suas desventuras ficam ali impregnadas. Às vezes um casal que não vive bem, muitas vezes ele vai embora daquele apartamento, mas deixa ali lágrimas, dores, agressões, gritos. E depois uma família não sabe por que a vida não está indo bem. Um casal de repente começa a ir mal porque mudou numa casa, mudou num apartamento e não sabe por quê. Porque lá está impregnado de coisas negativas. Então hoje, seja uma casa, seja um apartamento, ou mesmo até uma empresa, uma firma, onde eu vá me instalar, a primeira coisa que eu faço é pedir para que um padre venha benzer, expulsar todos os aspectos negativos. Porque a gente não sabe, mas dentro de um ambiente fica impregnado de tudo aquilo que ali existiu, seja bom ou seja ruim. Antes de ir morar em qualquer lugar, hoje a primeira coisa que eu faço é pedir para que um padre vá abençoar.